Olá, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Pessoal que tá entrando. Boa tarde você que vai assistir pelo IGTV. Hoje é o 14º episódio da série Orange Talks, nossa série semanal sobre empreendedorismo. Deixa eu convidar aqui o Leonardo. E hoje é o nosso segundo bate-papo, meu e do Leonardo. Deixa eu ver se foi. Meio do Leonardo sobre a nossa minissérie, oi Léo, sobre a nossa minissérie do salário ao lucro. E hoje é o primeiro episódio que a gente vai falar sobre o primeiro pilar da tríade do empreendedor de sucesso. Exatamente. Muito boa noite, Ju. Muito boa noite a todos que nos assistem. Seja você aí pelo IGTV, pelo YouTube, pelo Facebook Watch, em qualquer lugar que seja. Muito boa noite, bom dia ou boa tarde. Hoje é especial, hein? Hoje Hoje o bicho vai é, pegar. A gente semana não. passada, Pode falar. desculpa, semana passada, para quem está entrando hoje e não assistiu na semana passada, mas na semana passada a gente fez a introdução dessa minissérie dentro do Orange Talks, que é a série da minissérie do salário ao lucro. E semana passada foi a introdução, então quem perdeu pode ver que está lá no IGTV, ficou muito legal. E hoje é o primeiro dia que a gente vai falar sobre a tríade do empreendedor de sucesso. Exatamente. O que é, né, assim, para a gente introduzir aí a galera que por acaso não assistiu a live passada, e é importante também deixar claro que se você não assistiu, é interessante para conhecer um pouco da nossa história enquanto empreendedor e ver que nós somos de carne e osso, igual a É. qualquer outra pessoa, mas ao mesmo tempo é interessante assistir também para conhecer a nossa história, mas não deixe de assistir essa live só porque você não assistiu o anterior, porque é hoje que nós vamos entrar propriamente dito no conteúdo. Então, semana passada foi uma introdução ao conteúdo, onde a gente falou um pouco da nossa história, e hoje a gente vai começar efetivamente a falar sobre a tríade do empreendedor de sucesso. Porque o que é a tríade, né, do empreendedor de sucesso, né, Ju? A tríade do empreendedor de sucesso é a forma como a gente enxerga, digamos aí, a trajetória do empreendedor. Então, a gente entende o empreendedor como se fosse realmente um triângulo, como uma tríade. E essa tríade ela é sustentada por três pilares e hoje, na próxima sexta e na outra sexta, nós vamos entrar efetivamente em cada um desses três pilares. Então, segura aí que vai valer a pena você continuar com a gente até o final e acompanhar também toda a série. É verdade. Só fazendo um adendo que na semana passada a gente iniciou essa minissérie dando relato da nossa experiência, mas eu acho que é super válido, se você está assistindo aqui hoje, é, voltar para assistir esse episódio, porque é muito a realidade de todo empreendedor, né? Independente de qual tamanho, se você é um microempreendedor, se você é um profissional autônomo que está começando ou que já está na estrada e quer profissionalizar o seu negócio, transformar ele num negócio, ou você que já é empreendedor, eu acho que é super válido porque a gente sempre tem alguma coisa para aprender, lições que outra pessoa aprendeu, né? Ou lições que a outra pessoa teve. Então, acho que é sempre muito válido a gente conhecer histórias de outros empreendedores para que a gente possa sempre estar aprendendo, sempre aberto a evoluir nessa jornada empreendedora. Exatamente, é. Assim, eu acho que o grande barato dessa série de lives, ela já começa no próprio nome, né? Então, quando a gente chama ela da série do salário ao lucro, é porque a gente quer realmente estimular que aquela pessoa que tem dentro de si um comichão, né? Alguma coisa que diz para ela que, putz, eu gostaria de empreender, e aí independe do Sim, motivo. Tem pessoas que empreendem por necessidade, tem sim. pessoas que empreendem porque tem um sonho de trabalhar dentro de uma área que é uma área afim à sua carreira, à sua profissão. Tem alguém que tem um hobby a vida inteira e descobre que pode ser muito bem remunerado executando o seu hobby. Enfim, não importa qual é o seu motivo. O importante é que se existe dentro de você alguma coisa que diz Essa que vontade, né? essa vontade de empreender, de ter o seu próprio negócio e pular do salário ao lucro, então seja muito bem-vindo, porque lucro é sempre muito melhor do que salário. Então, essa série foi feita aí com carinho para você. É verdade. E hoje a gente vai falar do primeiro pilar, né? Que a gente desenhou a tríade do empreendedor de sucesso, né? Que são os três pilares
que todo empreendedor, independente da sua história, ele acaba passando por esses pilares, porque é inevitável passar por isso se você quer ter um negócio de sucesso, se você quer empreender de forma não só profissional, mas com bons resultados, né? Porque resultado todo mundo tem, se é bom ou se é ruim, que é diferente. Exatamente, né? E parece até óbvio quando você vira e diz assim, para todo mundo que quer ter um negócio de sucesso, então deveria seguir essa atriz. É como se existisse alguma outra parte que dissesse assim, bom, eu quero ter um negócio, mas o meu não quero ter de sucesso. Então, assim, mas parece óbvio, mas não é, né? É aquela história do óbvio que não é óbvio, porque muitas Sim. pessoas abrem os seus negócios, não é o tema dessa live, mas é importante deixar claro que muitas pessoas abrem o seu negócio, mas parece que não perceberam que eles realmente são donos de negócio e não fazem o que precisa ser feito. Ficam levando e lidando com aquilo como se fosse simplesmente, enfim, algum tipo de caminho para poder pagar determinado boleto, mas não enxerga aquilo. Às vezes age até como funcionário, né? Exatamente. Seria como se fosse aí dono de empresa com perfil de funcionário, e não que os funcionários todos tenham perfis ruins. A gente não quer falar não é que nem ser isso. funcionário é um perfil pejorativo, mas o perfil do funcionário, ele tem algumas características que são evidentemente diferentes. Então, eu digo até que aquele funcionário e responsabilidades diferentes, né? Desculpa te interromper. Exatamente, com toda certeza. São visões diferentes, porque o dono do negócio, ele é o responsável pelo negócio, não é o funcionário. O funcionário, ele tá ali para construir junto. Mas o dono do negócio é que tem as rédeas que pode liderar, que pode direcionar o caminho. Então, é ele que tem que ser responsável por saber qual é a melhor rota para o destino que ele quer alcançar. Exatamente. Eu costumo dizer que o empresário é aquele que tem todo o ônus e todo o bônus, né? Então, quando tudo dá certo, tá muito bom para ele. Agora, quando as coisas estão difíceis, tá muito ruim para ele. É verdade. E some isso a responsabilidade de 50, 100, 200 ou 200 mil cargos ligados direto, vidas, empregos ligados diretamente à gestão dele, né? Então é um nível de responsabilidade muito grande com a vida das famílias dos funcionários e das famílias dos funcionários. Exatamente. É verdade. Então é um negócio muito sério. Então, vamos começar a falar sobre a tríade do empreendedor de sucesso? Vamos. Então, só pra gente... Pode falar. Pode falar. Não, fica à vontade. Não, hoje a gente vai falar sobre o primeiro pilar, que é o sonhar, né? E dentro do sonhar, a gente englobou aqui a parte do sonho mesmo, a vontade, o sonho de ter o seu próprio negócio, o sonho de às vezes, não ter seu chefe, depende do sonho, depende de cada um tem um sonho, uma vontade, ou às vezes uma necessidade, mas junto com o sonhar sempre tem a parte do planejar. Então a gente juntou hoje nesse pilar o sonhar e o planejar, que eles devem, para você empreender, para você abrir um negócio, esses dois precisam estar conectados. Se você só sonhar, você não vai para frente. Então Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre esse pilar da tríade do empreendedor de sucesso. Isso, e para quem não sabe, só para entender de forma global, para entender a big picture do que é a tríade do empreendedor de sucesso, a tríade do empreendedor de sucesso ela é composta pelo verbo sonhar, depois a gente tem a ação propriamente dita, que é o empreender, e a gente tem o terceiro verbo, o terceiro pilar, que é o pilar do transformar, porque a gente entende que empreender é exatamente o ato de transformar a vida de pessoas ou a comunidade, enfim, algum ecossistema onde você está inserido. Então, sonhar, empreender e transformar formam aí a tríade do empreendedor de sucesso, e hoje a gente vai entrar propriamente dito no primeiro pilar, que é o sonho. Então, Ju, quer começar falando um pouquinho sobre o sonho? Acho que sonhar, ele, apesar do verbo... Olá, boa tarde, chegando mais gente aí. Boa tarde, quem entrou agora. Apesar da palavra sonhar remeter muito a sonho, a coisas talvez elucidativas, eu acho que o sonhar ele vem muito da vontade, do ímpeto, daquela pessoa que tem realmente um objetivo, talvez não tão próximo, não tão realizado, mas é muito dessa vontade mesmo. Ou às vezes pela necessidade. A gente sabe que a grande maioria dos empreendedores no Brasil empreendem pela necessidade, não pelo sonho
não pela vontade, mas pela necessidade de, às vezes foi demitido, ou está sem emprego, e há uma oportunidade que ele precisa botar comida na mesa. Então, o sonhar, ele vem mais pelo lado, acho que, da vontade do que algo muito fora, assim, da nossa Não é muito realidade, né? romântico, eu acho que você Não está é querendo muito dizer romântico, que... exatamente. Exatamente, é porque as pessoas pensam no sonho como uma coisa muito romântica, aquela coisa, nossa, sempre foi o meu sonho. Mas Sim, existem, né, como eu falei na introdução, e como você falou agora, e como eu falei na introdução da nossa live, né, existe exatamente dentro desses 3 pilares e dentro do pilar do sonho, existe essa coisa de você imaginar e querer buscar a realização de ser dono do seu próprio negócio, e aí indifere aquilo que levou você e te motivou. É óbvio que é importante você ter clareza sobre as razões que te fizeram ir para esse caminho do empreendedorismo. Isso tem total importância. Mas aqui para a tríade do empreendedor de sucesso e para o pilar do sonho, a gente não quer levar em consideração exatamente a motivação que te levou a isso. O que a gente quer levar em consideração é que você entenda que você precisa transformar esse sonho, seja lá qual foi a motivação, em ação e em resultado. Porque sim, sonho sem ação não passa de sonho, é um devaneio, não leva a absolutamente nada. Então, dentro desse primeiro pilar do sonho, a gente tem uma subcategoria, que é a categoria da imaginação, da criação, que é aquela coisa que tem ligada à ideia, à eureka, né, à lâmpada. sim. É aquele ato de você um dia acordar de madrugada dizendo assim, putz, ontem eu passei a tarde inteira pesquisando um bebedouro para cachorro que eu pudesse eu mesmo construir, porque eu queria viajar e o meu cãozinho ia ficar sozinho e não existe, e aí eu posso construir, etc. Então existe a eureka, né? Aquela oportunidade junto com a vontade. Então, esse é o primeiro grande parte do pilar do sonho, que é você ter uma ideia, que é você enxergar essa ideia e você enxergar, muitas vezes, uma oportunidade atrelado a isso, né? E É porque, aí, às vezes, o sonhar, ele pode estar ligado, por exemplo, conectando o que eu estava falando, às vezes com a atuação da pessoa, que, por exemplo, advogados, engenheiros, arquitetos. Então, a atuação, a profissão que a pessoa tem pode ser transformada num negócio. Muitas pessoas empreendem através da sua própria atuação, ou você como designer, você pode ter o seu próprio negócio, você pode criar uma agência, ou às vezes dá oportunidade, né? Você vê que o empreendedor ele é um solucionador de problemas, assim como o exemplo que você deu do bebedouro para cachorro. Então, às vezes, quando você vê uma oportunidade do que você pode investir, de repente eu conheço alguém que sabe construir um bebedouro, então eu posso investir nisso porque não existe esse produto no mercado. Então, às vezes ou a sua atuação que você pode transformar num negócio, ou às vezes uma solução que você encontrou para um problema e que você tem condições de entregar para a sociedade. exatamente. E aí existe ainda dentro desse pilar do sonho, né, que está ligado à questão da ideia, que está ligado ao senso de oportunidade, existe também o quesito missão, propósito. Sim. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você inicia um negócio pelos motivos A, B ou C, como nós já falamos aqui inúmeras vezes, mas que nenhum deles está ligado efetivamente a uma missão sua, a um propósito, e está tudo bem. Mas muitas vezes essa missão e esse propósito, eles vão ser identificados depois que você empreendeu. Muitos empreendedores, eles abrem os seus negócios por necessidade, mas se surpreendem depois lá na frente, percebendo no sorriso no rosto de um cliente, ou numa consultoria, o resultado que ele ajudou a gerar, ou no designer, no projeto que ele entregou, ou no engenheiro, na construção que foi feita, enfim. Mas muitas vezes ele não tem ideia do quão aquilo era importante para ele. E quando ele vê aquele resultado, aquilo se torna também uma missão para ele. Então a missão no pilar do sonho, ela pode vir antes de você empreender, antes de você identificar a oportunidade e a ideia, mas ela pode vir também como consequência, ou seja, você pode já ter essa missão e utilizar o empreendedorismo como uma alternativa para você executar
esse sonho, enfim, essa missão, esse propósito que você tem. Então, já dizia Confúcio, né? Faça, né, trabalhe com alguma coisa que você ama e você nunca mais na vida terá que trabalhar de novo. É verdade. Então, a ideia é que você possa, através do pilar do sonho, que você não só possa empreender baseado numa oportunidade e baseado numa ideia, mas que você possa unir todas essas pontas a alguma coisa que seja representativo para você. E tá tudo bem Exatamente. que não seja representativo no início, mas isso precisa se tornar representativo para você depois. Se for Sim. antes, é melhor, é mais sólido, mas não significa que depois você não consiga se conectar e fazer isso acontecer. Então, eu acho que isso é muito importante, né, Ju? Fala aí sobre missão também nesse sentido. Porque, assim, por exemplo, para quem é advogado, muitos advogados, eles se tornam advogados porque é a missão que eles têm. Você poderia, fazendo direito, você poderia atuar em qualquer área, mas se uma pessoa ela escolhe advogar, é porque aquilo ali foi um chamado para ela. Então, quando ela abre um escritório de advocacia, é porque aquilo ali está conectado com o propósito dela como pessoa e propósito dela como um profissional, né? E o que você falou de a pessoa pode construir ou talvez ter a consequência de ter esse propósito depois, é que talvez intuitivamente você descubra uma oportunidade ou que você invista no negócio, que ao longo dessa construção desse empreendedor, desse negócio, você vai se apaixonar pela transformação que isso vai causar na outra pessoa, no seu cliente, na sociedade, ou num bairro, num ecossistema que você vai influenciar. E isso pode ser, sim, transformador para você também, em termos de criar o seu propósito ligado a esse negócio. Agora, se você tiver um negócio que talvez você esteja há anos nele e ele ainda não te tocou em termos de, pô, essa é a minha missão, eu tenho como missão levar essa transformação para essas pessoas, eu estou simplesmente pagando um boleto, talvez você tenha que repensar esse negócio, porque o negócio, óbvio que todo mundo empreende não pela necessidade de realizar sonhos, mas também de pagar seus boletos. Mas quando você está conectado com a missão do negócio, com o propósito que esse negócio gera, com a transformação do seu cliente, com a transformação da sua sociedade, é muito mais poderoso você transformar, né? Você está totalmente conectado com a empresa, você automaticamente se conecta com seus funcionários, com o seu cliente, você passa a ver quando o seu cliente vem falar com você, às vezes de um problema, de uma situação que está acontecendo, de outra forma, quando você encara o seu negócio como uma transformação do que estou aqui simplesmente pagando os meus boletos. Que imagina só, um Exato. cliente bate na sua porta, veio reclamar de alguma coisa. Se você não está conectado com o seu negócio, você simplesmente, meu cliente veio aqui me encher o saco. Você não pode pensar isso. Você vai dizer, o que aconteceu que eu posso ajudar você? Quando você tem essa conexão com o seu negócio, é completamente diferente a sua relação com o seu negócio, com seus funcionários, com seus clientes. Exatamente. E assim, para somar isso que você falou, não existe absolutamente nada mais incerto do que o empreendedorismo, né? É Então, o verdade. empreendedorismo, ele é incerto, ele é desafiador, ele te leva à máxima potência de estresse, ele te gera um nível de ansiedade, de responsabilidade muito grande. Sim. Então, eu costumo dizer que se você vai entrar num negócio desse, se você vai assumir essa decisão de passar por isso na sua vida, se você vai escolher passar por isso, então que você faça isso por alguma coisa que seja realmente representativo para você. Não faça sem querer, faça de propósito. Olha o propósito aí, faça É, de propósito, com propósito, porque tudo que tem um propósito é infinitamente mais fácil. com Entende certeza. isso? Então, Você não eu está costumo lutando dizer. só com o problema em si, você está lutando com a sua própria vontade de ter que lidar com aquilo, né? Quando você não tem Exatamente, propósito. Então, quando um cliente vem falar com exatamente. você e você não está ligado ao seu negócio com propósito, você tem dois problemas, na verdade. É o problema do cliente e é o problema de você ter um problema em lidar com essa situação. Você tem que Exatamente, lidar com a sua exatamente. frustração também ao solucionar o problema do cliente, que é horrível, né?
E a gente vive numa sociedade que é extremamente preconceituosa com muitas coisas. E um dos preconceitos que hoje é muito comum é exatamente o preconceito contra o empreendedor, porque as pessoas que estão de fora só enxergam o empreendedor como aquele que obtém o lucro e explora o funcionário, e explora a equipe. E esse olhar, ele é um olhar extremamente danoso, porque as pessoas esquecem de perceber e de olhar que esse empreendedor também era o mesmo funcionário que hoje esse funcionário trabalha para ele. Só que o que mudou foi uma mentalidade, foi uma mudança de atitude, foi um desejo, foi um sonho, foi um propósito, Sim. foi o comichão. Então é isso que gera Comichão é ótimo. Exatamente. Então, na verdade, esse preconceito que as pessoas têm fazem com que o empreendedor seja visto como alguém que enxerga o empreendedor de uma forma pejorativa. Só que as pessoas esquecem também do outro lado, que é o lado da missão e do propósito de transformação. Então é aquilo que você falou, se eu abrir o meu negócio meramente visando lucro, você pode ter certeza que em algum momento isso vai se jogar contra mim, porque eu não vou estar totalmente inserido, não vou estar totalmente dedicado àquele negócio, Sim. de forma em que um primeiro problema que aconteça, ou algum problema que aconteça, eu me sinta conectado e engajado para resolver. E aí eu vou fazer como você falou. E já tem mais um cliente mandando e-mail enchendo o saco. Mas quando você tem uma missão, o cara não está enchendo o saco, ele está dizendo para você, olha, aquela transformação que você se propôs a gerar não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Me ajuda com o seu produto, com o seu serviço, porque não está dando certo. E aí Exatamente. você vai ter prazer em contribuir com essa pessoa, porque existe um propósito nisso. Então, fechando aí, porque senão a gente vai falar desse mesmo tema durante toda a live, fechando o pilar do sonho, da ideia e da questão que envolve a missão, é muito importante que você esteja conectado a uma ação empreendedora e que, de alguma forma, esteja conectado com aquilo que você busca de transformação no outro, no mundo e etc. E, de novo, isso não precisa se iniciar dessa forma, porque senão Sim. aquele que já abriu um negócio está desesperado agora, falando, meu Deus, eu abri por causa da oportunidade, mas você pode encontrar a sua missão em meio a isso que você está vivendo. E ó, eu vou contar um segredo aqui. Nem que a sua missão seja fazer com que a vida dos seus funcionários seja mais próspera. Porque quando você tem um negócio e quando você contrata a tua equipe, no mínimo você está gerando transformação na vida dos seus funcionários. Então nem que seja só isso, mas isso já é muita coisa. Então se conecta com alguma coisa para você entender e você acordar de manhã e quando você se lembrar de todos os desafios que você tem para enfrentar hoje, que você tenha um porquê no final. E aí fica tudo muito mais fácil. Léo, eu acho que seria legal, o que você acha? Tipo, o que a pessoa poderia fazer para ela sair daqui falando, cara, eu tenho uma missão no meu negócio? Ou eu não tenho ainda, ou tenho e nem sei que tenho? Isso é fácil Que pra gente exercício que as fazer. pessoas poderiam fazer? A gente pode fazer o exercício rápido dos 3 porquês. Então, o que ela vai fazer? Ela vai responder para ela mesma. Primeiro, por que eu abri a minha empresa? E aí ela vai dar uma resposta. E aí, na sequência, ela vai dizer, e por que eu fiz o que eu fiz na resposta? Então, você fez uma pergunta, por que eu abri o meu negócio? Ou por que eu quero abrir o meu negócio? Depois você vai ter uma resposta. Nessa resposta, você vai se perguntar, e por quê? Igual criança que fica perguntando os porquês dos porquês, vai fazer o segundo porquê. E aí, depois, quando tiver essa resposta, você vai fazer mais um porquê. E aí eu posso te garantir que no terceiro porquê, ou no quarto, ou no quinto, você vai encontrar o núcleo da verdade por trás da tua decisão. E olha só, a verdade não necessariamente ela é positiva, porque vai ter muito empreendedor que vai chegar ao porquê com a clareza total de que só abriu o negócio porque precisava ganhar algum dinheiro. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque você fez aquilo que precisava ser feito. Aí a pergunta que a gente pode deixar para aquele que chegar nesse porquê é, e agora? Como eu posso fazer para transformar minha ação empreendedora em alguma coisa que signifique muito mais do que prestar um serviço ou vender um produto? Essa é a pergunta que tem que estar na cabeça desse empreendedor que descobriu que abriu o negócio somente por abrir, somente para ter uma fonte de renda. Então, exatamente. E esse porquê, eu acho que ele tem que englobar o porquê do negócio como um todo, assim, porque eu acho que você tem que pensar no porquê do ecossistema, no porquê de você se conectar com aquele funcionário, no porquê você se conectar com aquele cliente, no porquê você se conectar com aquele mercado.
Porque quando Claro. você se conecta com quem você está transformando, seja seu cliente, seja seus funcionários, seja os seus fornecedores, quando você tem um relacionamento entre todas essas áreas, o negócio ele tem uma fluidez muito mais fluida, ele tem uma fluidez muito mais intensa, porque você deixa de olhar as relações como relações problemáticas e passa a olhar relações como algo que essa mecânica é uma mecânica normal, que eu preciso colocar um óleo para as coisas funcionarem bem. E elas precisam se Exatamente. retroalimentar de forma saudável, né? Exatamente, exatamente, é isso. Então, identificar esse propósito, identificar essa missão, ou construir ela, porque não existe nada místico ou romântico em Sim, relação a uma missão, existe a missão no sentido de que ação que eu posso executar, que vai me preencher enquanto ser humano, que vai ajudar a preencher outros seres humanos também. Então, não tem nada de romântico, não tem nada exorbitante em relação a isso, não precisa fazer o seu coração chorar, nada disso. Você só precisa realmente entregar alguma coisa que seja muito mais verdadeiro do que propriamente sim. dito o produto ou serviço. Até porque, e aí a gente vai falar muito sobre isso no terceiro pilar, mas só um spoiler, até porque para você poder ser próspero, é preciso que haja de alguma forma transformação. E para que haja transformação, você precisa ser íntegro ao que você está fazendo. E aí a gente vai É falar mais sobre verdade. isso depois. Então, identificar isso agora, nesse pilar que é o sonho, é o momento certo para isso. Super interessante você falar isso, que a missão não é nada místico, porque as pessoas, às vezes, quando a gente fala sobre propósito, quando a gente fala sobre missão, muita gente acha que é algo ligado a misticismo, algo muito assim intangível. São grandes empresas que pensam num conceito de negócio, igual, por exemplo, sei lá, o Nubank, que é um unicórnio, que foi todo pensado para ser aquilo, para ser aquele projeto. Qualquer negócio, ele já existente, ou ele nascente, ou ele ainda um projeto, ele pode ser pensado, ele pode ser repensado, ele pode ter um propósito, ele pode ter uma missão, mas não é algo sonhador, não é algo, na verdade é algo tangível, né? É Sim, literalmente o que a gente vai falar agora, que é a transformação, é. a transformação é a última, desculpa, mas é aquilo que você quer causar a relação que você quer ter e aquilo que você quer causar no seu cliente, nos seus funcionários. O espírito, eu não queria falar essa palavra, mas como é que eu posso dizer? É o espírito que você quer criar em volta desses relacionamentos e a A transformação que você quer cultura, causar no seu... isso tem 100% a ver com a cultura organizacional do negócio. Então, Exatamente. é, é, é bom lembrar aqui que os futuros e atuais clientes da My Place Office Rio vão ter acesso gratuitamente ao curso Alavanca Empresarial, que faz parte da Business Academy, que é uma academia de negócios que a gente desenhou exatamente para ajudar os empreendedores a alavancar os seus resultados utilizando os nossos serviços e também utilizando a nossa inteligência, não nossa, mas a inteligência de negócio, né? Essa Sim, coisa de você poder inovar e etc. E lá eu tenho um módulo que eu falo somente sobre isso, que se chama simbiose empresarial. O que é a simbiose verdade. empresarial? Simbiose empresarial é você pegar o CPF, fazer uma fusão com o CNPJ e gerar uma simbiose, um único organismo que se alimenta da missão, visão e valores da pessoa em soma com a missão, visão e valores que vão ser geradas do negócio. E isso cria uma cultura organizacional e cria também uma cultura extra-organizacional. E é disso que a gente está falando aqui quando a gente fala do sonho. Sim, Mas vamos seguir, porque o tempo está sim. contado, e a gente Vamos ainda está lá. no primeiro elemento do pilar sonho. Vamos falar agora, Ju, sobre. Quer falar de alguma coisa sobre para fechar do sonho ou não? Não, era isso que eu queria falar sobre, mas eu não queria falar sobre um espírito, uma cultura organizacional, tinha vindo a palavra. Então tá bom. Então vamos falar agora sobre a segunda parte do sonho. Então você sonhou, você teve a eureka, a ideia, você teve o senso de oportunidade, surgiu lá a sua missão, a identificação de propósito. Legal. E agora, qual é o segundo passo? O segundo passo depois disso é você começar alguma coisa propriamente dita. É você iniciar o que a gente chama de planejamento de negócio, o desenho do negócio. Então, É você trazer a sonhou. ideia para a realidade, né?
Isso, é você começar, eu acho que essa talvez seja uma forma mais fácil de entender, é você iniciar a transformação da ideia em alguma coisa tangível. Então, qual é esse primeiro passo? Esse primeiro passo é você começar a planejar, é você começar a fazer um planejamento de negócios, é você utilizar um Business Model Canvas, é você fazer, por exemplo, uma análise SWOT, é você fazer o velho e bom planejamento Business Plan, que ensinam lá na faculdade de administração. Sim. Então, existem milhões de ferramentas onde você vai começar a traduzir, você vai começar a fazer o download daquilo que está na sua cabeça para o papel ou para a ferramenta e vai começar a estruturação do negócio. A Ju é muito boa em ferramenta, é ela que gosta muito dessas ferramentas baseadas principalmente aí em empresas em início de operação. Fala aí, Ju, sobre essas ferramentas. Então, na verdade, eu até fiz, eu acho que uma live, umas 4 lives atrás, eu não me lembro agora qual foi o episódio, que eu falei sobre alguns passos para você abrir uma empresa. E um dos primeiros passos que, antes de você planejar, primeiro você precisa decidir qual é o caminho que você vai trilhar. Então, por exemplo, se você tem uma profissão que você quer atuar com a sua profissão, se você tem um talento ou um hobby, que você quer criar o seu negócio em cima desse hobby, desse talento que você tem, você primeiro precisa pesquisar sobre essa área, né? Então, o planejar, ele começa por você entender, né? Você pesquisar e ter informações qualitativas e quantitativas sobre o mercado que você deseja atuar. Então, por exemplo, se você é advogado, dentro da advocacia, você quer o quê? Advogar? Ou você quer ser um analista jurídico? Você quer vender serviços, você quer vender contratos, você quer fazer conciliação, ou se você é um arquiteto, você quer vender projetos residenciais, comerciais, para lojas, para lojistas. Então, primeiro você tem que entender qual é a sua atuação, qual é o seu sonho, qual é o seu talento, qual a área que você vai atuar e começar a pesquisar sobre esse mercado. E aí depois, né, você vai, por exemplo, lá definir esse nicho, por exemplo, se você é advogado, em que área você vai atuar? Você é arquiteto, em que área você vai atuar? E a partir daí você vai começar a fazer pesquisas. Então você vai pesquisar no Google, botar lá arquiteto para residência, arquiteto para lojistas, como que funciona esse mercado? O que eu tenho que desenvolver para ter um negócio focado nesse nicho? Então, você vai ver as legalidades para você abrir empresa, você vai ver se eu posso ser MEI, se eu posso ser pessoa, se eu posso ser L, se eu tenho que ter sociedade, se eu for ter um sócio, o que eu preciso fazer com as legalidades, seja para a abertura da empresa ou seja para a área de atuação específica. Então, por exemplo, você é advogado, então para ser advogado você tem que ter lá a carteirinha da OAB, mas tem mais alguma exigência que é necessário? Por exemplo, para o contador, que exigência é necessária para você abrir um escritório de contabilidade? Então, tudo começa pela pesquisa da sua área de atuação. E aí depois vem a pesquisa sobre como abrir a empresa de acordo com o seu perfil. Se você vai abrir a empresa sozinho, se você vai ter sócio, se você já vai ter funcionários desde o início ou não, você não vai ter funcionários. Então, é encontrar qual o melhor perfil jurídico, qual o melhor tipo de empresa para o seu caso neste momento, se você vai atuar sozinho ou não. E a partir daí, você vai começar também a desenhar o seu negócio. Então, por exemplo, vou dar o exemplo de uma amiga minha. Ela tem uma agência de marketing. Então, ela trabalha sozinha nesse momento. Então, ela abriu um MEI. Ela não precisava abrir uma Eireli, ela não precisava abrir uma limitada, porque ela não tem sócio. Então, ela abriu um MEI, em que ela pode atuar como uma agência. Então, ela já tinha o conhecimento dela. Então, ela trouxe a bagagem dela para essa agência. Ela pesquisou sobre o mercado dela, de que serviços que ela ia prestar, quais eram os tipos de serviço. Ela trouxe o tempero dela, trouxe a bagagem dela profissional para esse negócio. Pesquisou qual tipo de empresa que ela precisava abrir. Isso tudo entra no planejamento. Isso tudo entra no planejamento. Então, você pode fazer, você pode escolher ser plano de negócio, você pode fazer o Canvas, que tudo isso você primeiro vai pesquisar para depois preencher essas ferramentas. Você pode utilizar o plano de negócio, que é bem extenso, mas você pode utilizar o Canvas, que eu acho que hoje é o mais utilizado para fazer um desenho de negócio. O Canvas é aquele do post-it, onde você coloca informações específicas que ele mesmo te guia. Então, o próprio Canvas já é um passo a passo visual desse planejamento de negócio.
O Canvas é perfeito, porque é um quadrado, é tipo um mapa, que tem vários quadrantes, assim, que cada quadrante desse tem uma área específica que você precisa ficar atento ao seu negócio. Então, quais serviços você vai prestar? Qual vai ser a fonte de renda do seu negócio? Quais vão ser os custos do seu negócio? Quais são os recursos que você vai precisar para o seu negócio? Recursos, eu falo recursos tecnológicos ou de equipamento, capital humano, você vai precisar de funcionários para te ajudar no início, ou só tipo, depois de um ano que você vai precisar, e aí você rever o planejamento do seu negócio. Isso até pegando aqui rapidinho um ensejo do que Uhum. você falou, é muito importante a gente falar a respeito disso, porque muitas pessoas abrem os seus negócios. Eu estou olhando aqui para o lado que eu estou pegando aqui um Canva para mostrar para vocês. Muitas pessoas elas abrem os seus negócios e elas se esquecem de, no momento do planejamento, elas conectarem. Isso eu falo muito também lá na Simbiose Empresarial, no curso Alavanca Empresarial. Nesse momento em que a pessoa abre o negócio, ela muitas vezes ela esquece de colocar o seu próprio planejamento pessoal como parte do planejamento do negócio. E o que é o planejamento pessoal? A empresa ela é uma instituição que ela foi feita para servir a comunidade através da transformação que o produto ou o serviço gera, mas é uma instituição que foi feita para servir o empreendedor também. Então você, como dono de negócio, você não pode ser escravo da sua própria empresa. O que significa ser escravo? É trabalhar para o negócio? Não, não é isso. Você pode trabalhar, não tem problema algum, que isso, na verdade, é até recomendado que você faça isso. Mas o que acontece é que as pessoas não planejam essa transição para que um dia elas saibam quanto que elas vão precisar faturar, em quanto tempo desse faturamento eles vão conseguir contratar alguém para colocar no lugar dessa atividade operacional que hoje o próprio dono do negócio oferece. Então, o que acontece muito? Em que momento vai poder tirar férias? Exatamente. O que acontece Muitos muito? empreendedores não tiram férias. Sim, não tiram não é porque não quer, ou às vezes nem porque tem dinheiro, porque às vezes até tem, mas a falta de planejamento do negócio não permitiu que ele conseguisse contratar pessoas, inclusive competentes, para ele poder conseguir substituir a atuação dele enquanto ele tira tranquilamente férias. Então, uma coisa muito comum também são empresários que abrem um negócio, criam a sua empresa e num determinado momento eles notam que eles são completamente escravos do negócio, eles não conseguem ir para frente, porque para eles poderem dar um salto, eles precisariam de capital e eles também não conseguem voltar atrás, porque se ele deixar a operação por qualquer outra ação, ele também deixaria a desejar. Então ele fica preso, ele fica refém disso. Então, nesse início de planejamento, você precisa ter clareza do que você quer como pessoa física. A sua pessoa física precisa ser atendida antes da sua pessoa jurídica, porque senão você vai ser aquele famoso empresário infeliz, que às vezes até é bem remunerado, mas tem uma vida de merda, que tem relacionamentos frustrados com a sua família, que não consegue levar o filho para a cama, ou não consegue levar o filho na escola, que só vê a criança dormindo quando chega à noite em casa. Então você precisa entender quem você quer ser dentro da sua própria empresa. Então isso fica muito claro lá na Simbiose Empresarial, mas é um bom momento para a pessoa ter clareza, para quem está aqui e que quer abrir um negócio, ter clareza da importância disso, para depois você não se tornar refém do seu próprio negócio. Enquanto você fala, vou mostrar aqui o Canva. Pode falar, pode mostrar. Aqui, ó. Explica aí, Ju. Não consigo ver. Tá muito então, distante. Primeiro, ó, justificativas, produtos, stakeholders, a equipe. Cada um desses blocos aqui são blocos que correspondem a informações que você precisa levantar nesse momento do planejamento. Então, é fundamental que esse Canva seja feito nessa etapa do planejamento, exatamente para que você tenha clareza de como que o seu negócio vai funcionar na prática depois da empresa aberta. Sim. É só para quem nunca viu um Canva possa ter visto. Sim, legal. Tem até um post no nosso feed aqui no Instagram que a gente fala sobre o modelo Canvas, porque a gente realmente acredita nesse modelo, porque ele é muito simples, ele é muito sucinto e consegue te dar uma visão 360 de como é desenhar um negócio, como é desenhar a estratégia desse negócio, né? A formatação. Porque todo negócio ele precisa ter a parte
de que você cuida das finanças, que você cuida do marketing, que você cuida do relacionamento com o cliente, que você cuida da operação. O negócio ele é como uma engenhoca, né? Como se fosse uma engenharia de um relógio. Sim, Cada sim, uma engrenagem. partezinha, uma engrenagem, exatamente. Cada partezinha ela precisa estar bem conectada para o negócio funcionar bem. Então, a partir do momento em que todas essas peças dessa engenharia funcionam e elas estão bem conectadas, o negócio ele vai evoluir. E essas partezinhas que eu falo é justamente essas partes que são no Canvas, que é o relacionamento com o cliente, que é a parte financeira, Fornecedores. fornecedores, os serviços, preço, recursos tecnológicos, estrutura de capital, ou seja, o dinheiro que você tem disponível ou que você precisa ter disponível. Então, quando você preenche o Canvas, você consegue ver ali nitidamente um retrato do seu negócio, do desenho do seu negócio, né? Ou do que É você uma precisa fotografia, né? fazer. Uma Literalmente. fotografia, exatamente. E a partir dessa fotografia, você vai desmembrar em ações do que você precisa cumprir para fazer aquilo ali acontecer. Entendeu? Então, Exatamente. por exemplo, você desenha lá o relacionamento com o cliente, como é que você acha que no seu negócio o relacionamento com o cliente vai funcionar? Ou qual é a estrutura de custo que a sua empresa vai precisar ter? Aí você vai desdobrar isso numa viabilidade financeira. Poxa, para eu ter Sim. um pequeno negócio com essa estrutura de custo, eu vou precisar de um capital de X. Eu tenho esse capital ou eu não tenho esse capital? Eu vou precisar de uma linha de crédito adicional? Então, Só um parêntese, Jô, que aí tem a ver exatamente com o que você está falando, que isso remete e nos leva diretamente para o terceiro tópico que entra aí dentro do pilar do sonho, que é exatamente a viabilidade do sim, negócio, que passa pela viabilidade financeira e pela viabilidade mercadológica, que é existir realmente exatamente. uma demanda para aquilo que você está pensando. Então, quando você fala do Canvas, você olhar e você enxergar quanto que eu preciso ter de recurso, quanto que eu preciso ter de capital de giro, quanto tempo eu vou ficar sem lucrar até atingir o meu break-even. Então, isso tudo são informações que nos levam a esse terceiro tópico, que é exatamente sonhar, planejar, né? Sonhar, idealizar o negócio, depois planejar e entra nessa parte propriamente dita, que é a parte da viabilidade, da análise se essa ideia é um sonho, é lucrativo ou é Sim, realmente ou se alguma ela é coisa viável. viável. Então, Exatamente. já nesse cenário, né, é fundamental utilizar também, por exemplo, o Canvas, como nós falamos, para isso, para você saber. Por exemplo, uma coisa que eu acho também fundamental mencionar: existem pessoas que ainda estão trabalhando, estão no mercado de trabalho, são profissionais Sim. extremamente competentes, que às vezes já sabem que tem uma grana guardada de FGTS e que sonham em abrir um negócio tão logo haja uma oportunidade. Essa pessoa, ela pode fazer, ou na verdade eu recomendo que ela faça um processo de transição de carreira ainda empregado, né? Sim. Então, se você vai abrir um Totalmente negócio, você viável. é totalmente viável. Então, você pode utilizar a segurança, você pode utilizar do recurso emocional favorável, que é saber que você tem um emprego e que no final do mês o dinheiro vai continuar caindo na conta, enquanto com tranquilidade você monta todo o framework, você monta toda a estrutura, toda a base, todo o enquadramento do seu negócio. Você vai fazendo tudo aquilo que é de back-office, tudo aquilo que está por trás Que é das fundação, cortinas, né? Que é a que é a fundação do fundação, que são os negócio. pilares do negócio, e o Canvas passa exatamente por isso. E aí, nesse momento, você consegue ter clareza olhando para o seu Canvas, dizendo assim: bom, eu preciso ainda de 8 meses continuar trabalhando na empresa em que eu estou hoje, aonde eu só vou poder botar a mão em 40% do meu salário para eu me bastar, e desses Sim. 40%, desses 100%, 60% já vai servir para poder fazer um investimento nesse futuro negócio, e eu sei que em 8 meses eu consigo abrir um negócio, tendo um capital de giro de mais 6 meses, e ainda me mantendo com um pouco menos de qualidade de vida, mas me mantendo apto para poder fazer esse negócio funcionar. Então, para abrir um negócio,
Muitas vezes, a gente até fez um post essa semana sobre isso, nunca foi tão democrático e fácil você abrir um negócio, né? Verdade. Antigamente, lá na década de 70, década de 80, abrir um negócio era uma coisa para herdeiro, filho de banqueiro, coisa e tal. Nem tão E hoje longe em assim, dia, antes dos anos 2000 era como se fosse, era um gap muito grande, né? Entre uma sim. pessoa que tinha dinheiro real para abrir um negócio e uma pessoa que poderia empreender, tipo assim, eu tenho um sonho de empreender ou fui demitida e vou aproveitar para empreender. Exatamente. E a gente tem um exemplo muito claro disso, que é um modelo de escritório virtual, que é um dos pilares do nosso trabalho, né, na MyPlace Office. O escritório virtual ele é um modelo que te permite abrir um negócio investindo menos do que um plano de TV a cabo por mês. Então, por exemplo, esse profissional, vamos supor, ele é um engenheiro. Tem aqui o Mauro, um grande amigo que está aqui nos assistindo. Você é um engenheiro, você está trabalhando numa grande empresa, você tem lá o seu salário, você sabe que daqui a 8 meses você consegue ter grana para abrir um negócio e gerar capital de giro. Nesse momento, você pode aderir a um escritório virtual. Quando você abre a sua empresa, legaliza ela, abre o seu CNPJ utilizando o nosso modelo de escritório virtual, você já começa a operar o seu negócio antes mesmo de pedir demissão. Ou seja, serve inclusive como uma ferramenta de validação de negócio, que tem tudo a ver com Sim. essa Com etapa, baixíssimo né? risco. Exatamente, com a etapa 3 do sonho da tríade do empreendedor de sucesso. Então, você empreende com baixo risco, você mantém o seu emprego, você valida o seu negócio, você investe praticamente zero para poder abrir esse negócio e você começa a operar a sua empresa ainda trabalhando. Ah, mas se alguém me ligar, como é que eu vou atender estando trabalhando? O escritório virtual tem uma coisa que se chama atendimento telefônico personalizado, onde a nossa equipe sorridente, qualificada, vai atender as suas ligações em nome da tua empresa, vai anotar o recado, vai dar o primeiro suporte necessário e depois você, na hora do seu almoço, você retorna para esse futuro cliente, para esse prospecto, conversa com ele e você fecha a venda, se for o caso. Então, assim, não tem desculpa para não abrir um negócio hoje, Verdade. inclusive e principalmente para quem ainda está empregado. É uma oportunidade de você validar o negócio e manter a segurança do teu trabalho. E aí depois você pede demissão no momento que for mais conveniente para você. Então, isso tem bastante a ver com a questão da viabilidade financeira, né, Ju? Com certeza. E mais ainda, por exemplo, para quem se enquadra dentro do MEI, o escritório virtual e o MEI, cara, são duas ferramentas assim super poderosas. Porque se você se enquadra dentro do MEI com uma atividade que você vai ter aí um período para pagar impostos, não se chama nem imposto, né, gente? Vamos combinar que são 55 Uma reais por taxinha. mês. É uma taxa. Não pode nem ser chamado de imposto. É uma taxa que você só tem que pagar isso, cumprir todas as regras do MEI. Você vai construir, solidificar o seu negócio pagando imposto quase zero. Você não precisa desembolsar aquele valor, aqueles R$ 2.000 para abrir uma empresa, porque é gratuito. Você vai investir no escritório virtual para registrar a sua empresa. Se você está empregado e quiser fazer a abertura do seu negócio, se você quiser empreender, mesmo que você esteja sem emprego, você vai fazer isso com muito baixo investimento. Então vale super a pena. Agora, se você você não se está enquadrado no meio, você vai pesquisar qual é o tipo de empresa que vai se enquadrar dentro do seu perfil, dentro da sua área de atuação e fazer o planejamento disso. Com um contador especializado vai poder te ajudar consultativamente. E, cara, é muito importante você ter um contador que não é um emissor de guias, que é um contador que ele é um consultor que vai te ajudar. Porque o contador, ele não é só aquela pessoa que vai ali abrir a empresa para você. Ele vai abrir as portas do mundo de ter um negócio. Que ele vai ver para você qual é o seu planejamento tributário. Porque muitas pessoas, não sei se você sabe, mas muita gente abre o tipo de empresa de forma errada. Às vezes tinha que abrir MEI, abrir um empresário individual e isso impacta no imposto de renda dele como pessoa física. Então, ter um contador aliado para te ajudar no planejamento do negócio é um passo fundamental, isso não tenho a menor Sim. dúvida. E é importante lembrar que você pode abrir um negócio, pode abrir um mês sem ter um contador, você legalmente está apto para fazer Sim, isso. A gente recomenda que você tenha um contador, mas é óbvio que entre recomendar e ser viável, e aqui a gente está falando exatamente de do terceiro viabilidade? tópico, que é viabilidade, você vai analisar, ó, agora esse valor que eu pagaria o contador, para mim é estratégico investir no negócio. Filho, vá e vença, vai sem o contador mesmo. Exatamente. Agora, pesquise, estude, não tenha preguiça.
E tem gente que nunca entrou num site do Sebrae, tem gente que nunca leu um artigo do portal de administradores ou do CRC, enfim, tem que ler, tem que estudar. Se você não quer pagar alguém capacitado para fazer alguma coisa, o mínimo que você tem que fazer, você tem que estudar. A responsabilidade é sua. É toda sua. Então, assim, não tem desculpa hoje para não abrir. O nosso plano mais barato de escritório virtual que a gente tem custa R$170. Quem imaginou poder abrir um negócio investindo somente R$170 por mês? Não tem justificativa. Então, assim, é um sonho. 10 anos atrás... Desculpa te interromper. 10 anos atrás você tinha que pagar aluguel, condomínio, IPTU, taxa de bombeiro, os 3 meses de calção, fazer contrato para ficar preso nesse contrato de aluguel. Você tinha que investir tanto dinheiro para abrir uma empresa, porque você precisa de um endereço para registrar. Como é que você ia registrar uma empresa se você não tivesse uma loja, uma sala comercial? Você precisa fazer todo aquele processo moroso, ter dinheiro para investir, comprar móveis, ar-condicionado, lidar com internet, a empresa de internet, lidar com um cara com a empresa que faz o ar-condicionado que pinga e é vizinho que bate, vazamento que acontece. É tudo, na verdade, né? O empreendedor, ele precisava resolver tudo. E hoje em dia ele está... Não precisa resolver nada. Não precisa resolver nada. Ele precisa focar no negócio e gerar resultado. Exatamente. E aí eu queria, então, aproveitar que a gente falou muito agora da viabilidade financeira, né? Dentro de viabilidade do negócio existe também a outra viabilidade, que além da financeira é a viabilidade mercadológica. Então, o que é a viabilidade mercadológica? A viabilidade mercadológica existe demanda para esse produto ou serviço que eu quero oferecer? Porque, na verdade, as pessoas elas acreditam que a gente tem 2 cenários. A gente tem um cenário de uma demanda latente, ou seja, de um grupo de pessoas que elas já estão demandando um produto ou um serviço que muitas vezes já existe, mas elas só querem melhores, ou tem pessoas que estão demandando um produto ou serviço que ainda não existe uma solução. Qualquer um dos dois modelos você tem oportunidade, mas existem aquelas pessoas que elas são extremamente criativas, que elas conseguem realmente enxergar dentro do universo interno dela uma oportunidade, mas que é uma oportunidade que não necessariamente ela tem um apelo objetivo, um apelo real. Aquela ideia que você teve, aquele mercado que você pretende abordar, ele realmente está disposto a pagar, a investir pelo seu produto ou pelo seu serviço? Aquilo que você idealizou, aquilo que você criou, que você sonhou, aquilo realmente tem demanda? Ou você e a sua esposa são as únicas pessoas no mundo que acham que aquilo ali teria alguma chance de ser vendido? Então aqui a ideia não é desapontar ninguém e fazer você desistir do sonho, mas aí entra a importância daquilo que a Juliana falou antes, que é você fazer o Business Model Canvas e outras ferramentas também de planejamento, de análise, para que você consiga enxergar se aquela sua ideia ela realmente tem entregabilidade. E eu realmente não quero desmotivar ninguém falando isso, porque de louco todo empreendedor tem um pouco. Então, assim, o empreendedor é o louco que não deu ouvido a ninguém quando alguém chamou ele de louco. Só que existem loucos de verdade dentro do empreendedorismo. Esses são aqueles que queimam dinheiro, que têm uma ideia que é tão acima da curva que aquilo ali não gera nada no final das contas. E aí eu quero trazer aqui um exemplo rápido para quem assiste aquele programa Shark Tank. Inclusive, isso foi um tema de uma Orangecast. Para quem não sabe, o Orangecast é o nosso podcast rápido que a gente tem tanto no Instagram quanto no YouTube. E nesse podcast eu falo exatamente sobre um episódio do Shark Tank, aonde foi uma pessoa, né, apresentar para os tubarões uma ideia incrível que ela teve de um produto que já estava em venda. Eu não sei se você assistiu esse, Juliana. E aí, nesse programa, ela foi apresentar um dermocosmético, ou seja, um cosmético para a pele, que ele foi testado e validado pelo MIT. Então, só o MIT, o Massachusetts Institute, que é o instituto de tecnologia mais avançado do mundo, criou e validou um creme dela que gera um monte de benefício para a pele. E não só isso, ela criou um algoritmo, ou seja, ela criou uma inteligência, um sistema que pega dados e informações do usuário e gera um creme para você personalizado. Gente, essa ideia é incrível. Imagina um creme
no mercado, um dos mercados mais prósperos que tem, que é o do cosmético. Sim. Eles criaram, validado pelo MIT, um cosmético feito para isso. Oh, meu Deus, que coisa incrível. Pois então, a ideia é tão incrível, tão revolucionária e tão fora da curva, que ela foi apresentar essa ideia lá para os tubarões e nenhum dos três quis investir nessa ideia, porque é um negócio tá tão à frente, talvez, do seu tempo, que as pessoas não conseguem... O mercado não está pronto, ele não consegue idealizar aquilo, as pessoas não conseguem tangenciar, não conseguem botar a mão naquilo. E aí, é incrível que nesse mesmo programa saiu essa empreendedora que levou esse projeto e entrou uma outra, muito mais simples, muito mais humilde, sem MIT, sem PhD em nada, e ela só foi apresentar um produto que era um creme para pelos pubianos. Era um óleo. Era um óleo para pelos pubianos, ou seja, ela dizia, olha só, você cuida do seu cabelo, você cuida da sua barba, por que você não vai cuidar dos seus pelos pubianos que merecem tanto cuidado como? Então ela criou, além de um produto, ela criou uma coisa simples que se chama ideia. Ela manifestou, ela apresentou um manifesto ideológico do tipo, seus pelos pubianos também merecem ser cuidados. Então, os tubarões adoraram essa ideia, que é muito mais simples, com muito menos pesquisa e desenvolvimento, com muito menos frufru e gourmetização, e eles amaram e disputaram investir naquele cosmético para pelos pubianos. Então, que a escala é muito maior. Quando o mercado compreende o seu produto, o seu serviço, o que a sua marca faz, o que a sua empresa faz, que se você consegue comunicar com clareza, a sua empresa escala muito mais rápido. Essa é a grande diferença. A palavra-chave é o que você usou, compreensão. O seu produto, ele tem e ele deve ser incrível. Mas se as pessoas não compreenderem o quão incrível ele é, nada vai funcionar. Então, quando a gente entra nesse pilar, que é o pilar da viabilidade mercadológica, você precisa entender se alguém estaria disposto a estudar business intelligence, ou seja, inteligência de negócio, para poder entender que creme ela usa. As pessoas não querem ter que estudar ciência da computação. As pessoas querem algo simples. Exatamente, elas querem transformação, querem coisas rápidas. Então, exatamente. Os tubarões falaram, a sua ideia é muito boa, parabéns por validar no MIT, talvez daqui a 10 anos você esteja rica, mas agora eu não vou botar meu dinheiro nisso, porque eu não vejo mercado. É muito complexo, até para eles que são super avançados, foi difícil de entender. Você imagina a tia Alzira, se vai comprar um creme desse. Vai fazer um creme para minha pele? E eu tenho que baixar o aplicativo, e eu tenho que pegar um QR Code para ler o QR Code, para preencher um questionário, para daqui a um mês eu receber na minha casa. Gente, eu só quero o meu Nivea, me deixa em paz, sabe? Então, as pessoas precisam entender que a viabilidade mercadológica diz respeito a você ter uma ideia que precisa ser efetivamente criativa, disruptiva, mas ela precisa ter mercado, tem que ter plateia para você poder comprar o seu produto, o seu serviço. E aí entra aquela viabilidade, aquela pesquisa que a gente falou. Então, pesquisem antes. Não saiam fazendo aquilo que você acha que tem mercado. Tenha um mínimo de informação. Você nunca vai ter 100% de certeza. Mas minimamente tenha os indícios. Né? Então, se o bombeiro se guiasse pela fumaça do incêndio para saber aonde tem, ele no mínimo a fumaça ele iria ver. Qual é a fumaça que você tem para identificar que nesse teu nicho existe realmente uma oportunidade? Então, esse pilar também tem aí a viabilidade mercadológica. Ju, a gente está com 2 minutos aí para encerrar o nosso bate-papo. Então, o que você quer trazer ainda para fechar esse assunto, para a gente poder fazer o convite para a nossa live que vem? Na verdade, eu queria fazer só um apanhado, assim, eu não sei se todo mundo pegou desde o início, que a gente falou sobre, então, a tríade, que a gente está falando nessa minissérie, que é a tríade do empreendedor de sucesso, que é sonhar, empreender e transformar. E no dia de hoje a gente falou sobre o sonhar. O que é sonhar? Sonhar é ter uma ideia ou trazer a sua atuação para o seu negócio e aproveitar esse conhecimento para planejar a execução desse negócio. Trazer da ideia para o papel, na verdade, é pôr no papel a sua ideia ou a sua oportunidade, planejar o desenho do seu negócio, utilizando ferramentas de plano de negócio,
Canvas e outras ferramentas que tem disponíveis para você ter o conhecimento ou saber o que você precisa fazer para iniciar, ou saber, tipo, eu vou iniciar daqui, mas a partir desse momento eu tenho tantas ações para fazer, seja de viabilidade financeira, seja de viabilidade mercadológica, seja de construir um relacionamento com o cliente, seja de construir um planejamento de contratação de pessoas. Mas a partir do momento que você desenha o seu negócio, em que você sabe, você consegue tirar essa fotografia do seu negócio e sabe quais ações você precisa implementar para que o seu negócio cresça, muito mais O fácil. negócio vai embora. Com certeza. Então, a gente passou exatamente por isso hoje, né, onde a gente falou exatamente desses 3 tópicos dentro do pilar sonho. E para completar, a gente vai para a terceira live da série do salário ao lucro, aonde na semana que vem, sexta-feira, 18 horas, eu e a Juliana nós vamos falar sobre o segundo pilar, que é o pilar do empreender. Então, primeiro você sonhou, eureka. Depois, você começa a empreender, você abre o seu CNPJ, é aonde tudo começa. Na verdade, já começou muito antes, mas é aonde oficialmente começa. Digamos que é aí que é o evento que marca a transição, é onde está oficializado, documentado, que a partir de agora você é um empreendedor. Você já é um empreendedor só quando você já teve o Eureka, mas ali está documentado. E na é o momento da ação, né? É o momento da ação. E na última live da série, a gente vai para o ponto que, para mim, é o mais importante, que fecha essa tríade, que é a transformação. A transformação que você gera para você, a transformação que você gera para os seus clientes, é a transformação que você gera no mundo. E aí você traduz a mundo para aquilo que você quiser. Bairro, comunidade, stakeholders, o que você quiser. Então, essa é a nossa tríade do empreendedor de sucesso. Então, quero aproveitar que estou falando aqui para agradecer você, Ju, por a oportunidade da gente falar mais uma vez sobre esse assunto que a gente adora, para falar também aí para os nossos clientes e futuros clientes que querem utilizar a My Place Office como um catalisador, como uma mola propulsora aí para a evolução do negócio, seja para gerar economia, para gerar crescimento, para gerar profissionalismo, para gerar tudo aquilo que a gente se propõe, e dizer que podem contar com a gente aí para essa ação empreendedora, para essa jornada incrível que vai do salário ao lucro. É isso. Então, nos vemos na semana que vem. Então, semana que vem, 18 horas, aqui no Instagram da My Place Office. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado a todos que estiveram aqui. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.